Isso aí, Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre o trabalho da Junta de Missões Mundiais, uma organização missionária que prepara obreiros para o campo missionário e um trabalho importantíssimo, efetivamente importantíssimo, né? Como é que é feito esse trabalho de preparação dos missionários? À medida em que as pessoas vão se apresentando à Junta de Missões Mundiais, pessoas que entenderam o chamado de Deus e entenderam o clamor do povo, né, mundo afora, essas pessoas se apresentam e vamos começando um trabalho de preparação, toda uma fundamentação teórica, missiológica, para que possam compreender, na verdade, o fundamento da missão. E à medida em que essas pessoas começam a compreender o seu campo missionário, elas são enviadas para alguns centros de treinamento, de forma que possam ter também uma aculturação, uma compreensão do idioma e do funcionamento da cultura dos países para onde efetivamente vão desempenhar seu ministério missionário. Então, esse treinamento, ele vai enfrentando, vai expondo as pessoas a situações que fazem parte do cotidiano daquela nação, né? Então, é um grande processo, com todo um cuidado para que haja de fato uma compreensão. Mas um passo anterior a esse é, de fato, fazer com que a pessoa tenha um entendimento completo da sua vocação. Perfeito. Um entendimento de que não é apenas uma reação emocional a um chamado, a um desafio missionário que é feito nos congressos que nós realizamos Brasil afora, onde trabalhamos o despertamento da vocação. É mais do que uma reação emocional, mas uma convicção realmente de um chamado, como o pastor Galvão falou, de Deus, uma convicção, não, realmente a minha vida está sendo entregue para a obra missionária a partir do entendimento de um clamor da sociedade onde eu vivo hoje. Então, essa conscientização, essa convicção, à base de oração, de uma dependência completa de Deus, começa-se então o processo de preparação do missionário, com treinamento no Brasil, em primeiro momento, e depois em uma das regiões para onde o vocacionado será enviado. É preciso conhecer a língua do local, se ele vai para um país estrangeiro, é necessário que ele conheça, domine o idioma? Se ele dominar, isso ajuda bastante. Senão, ao longo do processo de treinamento, ele vai aprendendo o idioma. Na realidade, isso é todo um processo. E tudo que hoje está sendo realizado pelos batistas brasileiros é um processo de larga experiência. São 107 anos que isso começou, 1907. Hoje, nós começamos em 1911 com um país apenas, foi Portugal. Hoje nós estamos em 86 países ao redor do mundo. Há 107 anos atrás, nós começamos com um casal, 2 missionários. Hoje nós temos mais de 1.500 missionários. Agora, quando esses missionários chegam no campo, eles têm que estar preparados para entrar naquela cultura para onde eles vão. Porque saem do Brasil, mas vão para culturas totalmente diferentes. Então, o missionário, quando chega num campo, ele não pode chegar lá para falar de uma religião, porque ele vai ser rejeitado. Isso eu experimentei na minha própria vida. Agora, quando Deus me mostrou, fala do meu amor para eles, fala do amor de Deus. Então, as pessoas perguntavam, mas você está fazendo o que aqui no meu país? Por que você veio parar aqui no meu país? Então, a gente dizia, eu dizia, minha esposa dizia, nós estamos aqui para falar do amor de Deus para vocês. Isso muda completamente. Que a pessoa, quando descobre que alguém veio de longe para lhe falar do amor de Deus, essa pessoa fica imediatamente com o coração aberto para ouvir aquilo que você vai levar. Então, isso tem sido, Celeste, um processo longo. São 107 anos de experiência para chegarmos a esse ponto que estamos agora. 107 anos da Junta de Missões, né? Da Junta de Missões. É verdade. Desculpa. Eu diria que nós continuamos aprendendo nesse processo, né? Um processo contínuo de aprendizado e aprimorando, então, o nosso processo de treinamento para que cada vez mais as pessoas cheguem ao campo preparadas para o desafio que vão enfrentar ali. E como é estar no campo?
Bem, uma coisa que eu posso falar de duas experiências. Uma experiência de ter trabalhado fora da junta e dentro da junta. Primeira vez que saí no campo, saí só como igreja. E querendo ou não, tem muita coisa que como igreja local, sozinha, você não tem em conta. E quando os problemas explodem mesmo, a igreja não sabe para onde correr. Por esse fato de 2 anos de experiência, por muitos contatos, por um monte de outras coisas. E isso de você poder ser preparado de que a junta, quando olha para você, vai olhar como o teu perfil, não só teu chamado, sino saber para qual o campo, porque você pode chegar com um monte de sonhos. E nós, como missionários, somos muito bons para sonhar. Mas, às vezes, a gente tem tá a cabeça lá no sonho, lá no ponto final, que a gente esquece de ter os pés na terra. Esse estilo de experiências de missionários que já tem muito tempo no campo, aquele que está te esperando lá na frente no país onde você vai chegar. Esse tempo que parece horrível no princípio de você ficar parado, como dizendo, ainda tenho que aprender mais. Uhum. Aí você vê que esse tempo é necessário para você chegar no campo. E não é que você não vai fazer coisa errada. Eu acho que para você fazer menos coisas erradas. Uhum. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas são os erros de linguagem, de idioma. Acho que eu já fiz muito, poderia escrever quase um livro de tanto erro que eu teve em cada lugar. Meu primeiro campo foi Espanha, e você fala assim, mas é o mesmo país. Mas cada palavra que eu falava, que era normal para o latino, lá era palavrão. Uhum. Então, chegou um momento que o pastor que estava a meu cargo falou, cala a boca, por favor, porque não vai dar certo. Quando eu cheguei no Brasil, foi mesmo. E cada campo que eu pisei, alguma dessas coisas poderia contar dos erros que a gente comete. Uhum. Esses são engraçados, mas outros que a junta como organização ela tem em vista é para a gente nem estragar o trabalho daquele que já está no campo e para a gente poder fazer um trabalho de qualidade. Quando você trabalha com vidas. Então, a gente não pode brincar com isso. É verdade. Não basta só com um sonho. Eu posso sonhar muito, é como que você vai dar na mão um bisturi numa criança que sonha ser médico. Não basta só com o sonho de ser médico. Ele vai ter que se preparar até o dia dele ser um cirurgião e poder ter esse bisturi na mão e fazer uma coisa certa. É um trabalho individual, mas um grande jogo de equipe. Sim. Um grande jogo de equipe. E o bastão tem que ser passado com consistência, com responsabilidade. Sim. E com compromisso, né? Com compromisso. Pastor, como é que é como é que é ir para o campo missionário usando a sua profissão, né? Hoje, cada dia mais está se usando esse tipo de estratégia, né? Para o envio de missionários. Alguém que vai não apenas, e o não apenas não tem nenhuma conotação de dizer que é menor, mas não vai só para proclamar o Evangelho, ele vai para exercer uma profissão e dentro do exercício dessa profissão ele vai falar de Jesus e transmitir o amor de Jesus. Como é esse tipo de experiência? Qual a importância dessa estratégia? Essa, hoje em dia, tem sido uma estratégia muito importante para usar a profissão como uma ponte de chegada ao campo missionário, especialmente em campos fechados para a proclamação do Evangelho. Então, quando falamos da vocação do indivíduo, falamos dele usar a sua profissão, toda a sua capacitação profissional, como um instrumento de construir relacionamentos. Porque hoje o comunicar a mensagem de esperança, ela vem através de relacionamentos bem construídos. Então, o missionário pode chegar ao campo e a missão maior sempre será a proclamação do Evangelho, mas usando estratégias e ferramentas para a construção de relacionamentos que sejam fortes e, a partir dali, então, a comunicação do Evangelho com a vivência. Então, isso tem sido, hoje, uma estratégia muito usada e a tendência é que se intensifique, então, a utilização dessa estratégia de profissão como uma forma de chegar ao campo missionário. É um grande desafio
porque algumas pessoas entendem que eu preciso abandonar a minha profissão para viver a minha vocação missionária. E muito pelo contrário, a minha profissão está rendida aos pés da cruz de Cristo para ser usada por Ele como um instrumento para a proclamação do Evangelho. Fantástico. Um exemplo do que o pastor está falando aconteceu comigo, com minha esposa, na Espanha. Nós estávamos começando um trabalho novo, muito difícil. Era difícil você conseguir que aquelas pessoas que foram criadas numa religião por todo o tempo, de repente você lhes oferece uma coisa nova e eles têm dificuldade de aceitar. E eu e a minha esposa nos angustiávamos em ver que as pessoas relutavam em aceitar os nossos convites. Quando um dia, em nossa casa, os dois orando, minha esposa de repente disse: olha, Deus me mostrou o que eu devo fazer. Eu perguntei, então, o que é que Deus te mostrou? Ela disse: você sabe que eu sou modista. Eu sou formada em corte e costura, preparo pessoas para essa obra, para essa arte. E Deus me disse para eu ensinar isso. Bacana. E foi a maior porta que Deus abriu para o Evangelho, para pregarmos o Evangelho na Espanha. Foi através do método de ensinar corte e costura para as senhoras. Minha esposa ensinava para as donas de casa, a porta estava aberta e nós éramos convidados e entrávamos naquelas casas para tomar um café, para alguma coisa, mas o objetivo era aquele. Se não fosse corte e costura, as portas não teriam se aberto. Aí está a profissão a serviço da obra missionária. Verdade, é verdade. Impressionante que não importa que universidade você faça, qual seja a sua profissão, sempre vai ser útil no campo. Sim. Ou seja, você fala, mas será que a faculdade que estou fazendo vai ser boa? Sim, não interessa qual seja, sempre vai ter a sua utilidade. E é muito legal como Deus usa tudo isso, porque quando você estudou, não estudou porque era a primeira faculdade que passava pela sua cabeça. Tinha um porquê, tinha um para quê. É verdade. Então, Deus faz as coisas tão perfeitas que aquilo que você se apaixona em fazer pode ser a melhor ferramenta para você mostrar quem é Jesus. Que, na realidade, evangelizar é só isso, né? Apresentar a teu amigo, que está ao teu lado, chamado Jesus, que mudou tua vida e que pode mudar a vida de outro. Exatamente. E que é melhor que por meio daquilo que você aprendeu. Quando vivemos a nossa profissão com amor ao próximo, ela se transforma, então, num instrumento para que aquela pessoa compreenda que o nosso amor é fruto do amor que Deus tem por nós. Pela graça e a compaixão que Ele coloca em nossos corações. Então, essa compreensão, nós temos casos de médicos que começaram a atender a comunidades em nossas frentes missionárias, e apenas como um ato de amor ao próximo, e compreenderam o quanto o seu exame, a sua consulta era um instrumento de Deus para transformar não somente a saúde daquela pessoa, mas a sua vida por completo. Então, essa compreensão, seja no esporte, na gestão de um negócio, ou usando a profissão médico, advogado, quando tudo isso está nas mãos do Senhor, Ele usa para que vidas sejam completamente transformadas. Jesus fazia isso o tempo todo, né? No ministério dele aqui na Terra, ele fazia isso o tempo todo. Claro. Ele curava, ele dava de comer, ele resgatava a autoestima. O tempo todo ele fazia isso com as pessoas. E é assim que o amor de Deus ele se materializa, né? É assim que a gente ganha Isso é o confiança. mestre por excelência. Pois é, Sempre mostrando a compaixão. Exatamente, sempre cuidando. Ele não ficava dividindo essa questão de alma, espírito, corpo. Ele tratava do ser humano como um todo, né? Porque era assim que essa pessoa iria ficar inteira e pronta para viver a plenitude do amor de Deus, né? A plenitude do amor de Deus. Queridos, eu já vou para mais um intervalo, vou dar essa nossa paradinha e quando eu voltar, eu queria conversar com vocês sobre a campanha de missões. Por que a campanha anual de missões? E vamos falar sobre a campanha desse ano. O meu chamado, Voz de Deus às Nações. O que vocês estão buscando com esse tema esse ano, tá bom? Ok. Vamos lá.